Hoje eu tô aqui para uma live surpresa, tomar um cafezinho, aproveitei para vir tomar com vocês. Essa cafeteira, cara, sempre derruba café na mesa. Eu e minha xícara de milhões, xícara que o Miguel fez para mim. Mas eu tô aqui para conversar com vocês porque aconteceu algo bem legal. Eu fiz 2 vídeos aí que geraram muitas mensagens aqui no meu direct, porque eu fiz uma pergunta que parece que mexeu com muita gente. Eu sempre estou aqui falando de propósito, da importância de você viver a sua vida com propósito, de você ter um sentido para a vida. Isso é sempre importante e nunca vai mudar. O dinheiro por si só não consegue atribuir esse sentido profundo para a minha vida. Mas olha só que interessante a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz para as pessoas, porque muitos me procuram porque estão insatisfeitos nas suas carreiras, porque acreditam que devem mudar de profissão. Eu tenho várias pessoas que chegam para mim, cara, estudei, sei lá, direito, arquitetura, medicina, e eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. Eu fico pensando, cara, são geralmente profissões que a gente demora muito para conseguir se formar. É necessário muito esforço. E aí a pessoa vem para mim agora, né? E aí ela fez pós, ela fez mestrado, às vezes fez um PhD, sei lá, foi o máximo que ela pôde, continuou fazendo os MBAs e ela não está gostando daquilo. E aí, muitas vezes quando elas me procuram, elas vêm uma ideia do tipo, acredito que se eu mudar de profissão, eu vou conseguir ser mais feliz, eu vou estar alinhado com o meu propósito, eu vou ter uma vida mais plena, mais completa. Porque eu até rodei uma pesquisa esses dias atrás, já faz umas 3 semanas, acho que teve lá umas 150 respostas, perguntando exatamente isso. Como você se sente hoje? A grande dor das pessoas é que elas se sentem estagnadas, vazias e que a vida delas está sem sentido, sem propósito. Geralmente elas tendem a atribuir isso à profissão, como eu disse, então caso eu mude de profissão, talvez seja melhor, talvez eu consiga encontrar esse propósito. E a pergunta que eu fiz, agora eu vou revelar para vocês aqui também, é a seguinte: mas e se você estivesse ganhando talvez o dobro do que você ganha hoje, ou o triplo, ou aquilo que você acredita que você merece ganhar? Será que você estaria sentindo essa crise de propósito? Será que você sentiria esse vazio? Será que você se sentiria estagnado? Daí, muitas pessoas fizeram como você está fazendo agora. Caramba, travou o HD aqui. Porque quando as pessoas pensam e partem desse princípio, elas percebem que não, que elas estariam felizes na sua profissão desde que elas ganhassem mais, ganhassem melhor, ganhassem próximo pelo menos daquilo que elas acreditam que merece ganhar. Então a conclusão que eu chego é que às vezes muito daquilo que vocês chamam de crise de propósito de vida, e geralmente são pessoas que já estão aí trabalhando 5, 6, 7 anos na profissão, nada mais é do que uma crise financeira mesmo, de acreditar que poderia estar ganhando mais, mas não está ganhando. E aí eu fico pensando, então não é a questão de mudar. Você imagina, a pessoa já não está feliz com o curso que ela escolheu. Fiz um curso, sei lá, de direito, né? Ou um outro curso de engenharia. Fiquei 5 anos estudando. Aí no caso do direito ainda tive que passar na OAB. Alguns vão ter testes também, né, de classe para poder exercer sua profissão. Aí eu vou lá, eu batalho por mais 2, 3 anos, não consigo. Tá? E aí eu penso, sei lá, em fazer um outro curso, como fazer uma faculdade de mais 5 anos. O que pode acontecer? Pode acontecer que você estude por mais 5 anos, vá também fazer uma pós, vá fazer um mestrado, vai fazer um curso, um MBA, e no final você acredita que não está gostando porque não era aquilo. Mas nesse processinho aí qualquer já foram 14 anos de vida. O lance não é que você está fazendo a coisa errada, você só não está fazendo do modo certo aquilo que você já se formou, aquilo que você já aprendeu. Nas 16 leis do sucesso é inegável que uma dessas leis para o sucesso é a autopromoção. E eu percebo isso, as pessoas não sabem se autopromover. Elas não entendem uma rede social como essa, como é o Instagram, como é o TikTok, como é o LinkedIn, por exemplo, né, que é uma rede mais profissional, como uma ferramenta de promoção do seu trabalho. E aí, por exemplo, falando de refrigerantes, a gente tem várias marcas. Mas quem sabe se autopromover melhor? Provavelmente a Pepsi e a Coca-Cola. Quais dessas marcas de refrigerante, por exemplo, vão ter um preço agregado maior? Vai ser lá, não sei, uma marca mais simples, que tem só na sua região e que não tem, às vezes, não sabe se autopromover tanto.
E outro problema que quando a gente fala de autopromoção é que as pessoas acham que ela tem que estar toda hora vendendo e falando o que está vendendo. Não é assim. Você não fica vendo anúncio da Coca-Cola a todo momento na sua timeline, dizendo compre Coca-Cola. Inclusive, eu acho que se a gente for ver os anúncios da Coca, eles nem pedem para você comprar a Coca. Você chega à conclusão que você precisa da Coca-Cola para ter o seu almoço de família mais feliz, para ter um Natal mais interessante. Então, quando eu tenho uma profissão, eu tenho que saber fazer as coisas do jeito certo. E hoje sim, o mercado digital é uma grande ferramenta para que a gente consiga ofertar o nosso serviço ou o nosso produto para as pessoas. Mas até isso tem que ser feito de uma maneira certa. Sabe quando você pega aquele folhetinho de mercado com uma série de ofertas? Geralmente pega aquele folhetinho quem está atrás de preço barato. Mas você não vai ver um folhetinho de marcas famosas, de marcas, né, que tem uma exclusividade. Você não vai ver, por exemplo, assim, a Ferrari com um folhetinho de produtinhos que ela está vendendo mais barato. Talvez até tenha, talvez não cheguei nesse nível ainda, mas você não vai ver. Quando eu vou, por exemplo, no Burger King, eu quero pegar aquela cartelinha de desconto. Por quê? Porque quando eu vou comer lá, eu quero que um hambúrguer que seja até ok, mas eu quero que seja extremamente barato. Aí quando eu quero comer bem, às vezes eu vou escolher uma hamburgueria artesanal, com uma cerveja, com um negócio, só que aí é outro preço. Então, a pergunta é, como você está se posicionando? Quando um cliente chega e pergunta o preço, você já vai dizendo o preço? Você já vai dizendo o quanto você vale? Já vai falando assim, inclusive o meu é mais barato que os outros? Né? Você sabe se divulgar, você sabe se promover, você sabe usar isso aqui como ferramenta ou você só é mais uma pessoa que consome? Uma coisa é fato, quando você aprende a se autopromover, você percebe que isso aqui, tudo, é uma grande estrutura. Eu fico imaginando, porque eu fiz faculdade de TI, eu fico imaginando que lá atrás, para eu poder fazer uma live como essa, era impensável, e hoje é. Só que daí eu fico lá vendo as dancinhas, as trends e tudo mais, perdendo meu tempo. É aquela coisa, né? O traficante não consome. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, mas as pessoas não entendem. E claro, quando eu falo também de trabalho, tem outra questão. E a questão é assim, eu tenho uma mentalidade atrás de mim. As pessoas falam muito sobre uma ação e uma reação, né? Que toda ação gera uma reação. Mas o que gera ação? Uma escolha. O que gera essa escolha? Uma emoção. A emoção surge de um pensamento. E esse pensamento ele é alinhado com a mentalidade que eu recebi do ambiente, dos meus pais, da família que me circulava, depois do ambiente de amigos. E muitas vezes eu não consigo colocar o meu potencial para fora, o meu dom, vamos dizer assim, porque eu tive uma mentalidade que não promovia isso. Eu tive a felicidade de ter uma mãe que foi praticamente uma grande mentora. Ela me dizia os livros que eu tinha que ler para ter um sucesso na vida, ela dizia para mim as línguas que eu tinha que falar, ela estava ali toda hora me incentivando, ela estava ali fazendo eu ler, ela estava fazendo eu entender que o mundo é melhor para quem está acima da média. Porque para baixo da média, gente, é ruim. É muito ruim. Tá? Você viver para baixo da média. Aquela coisa de você ter que ir no mercado e não saber se você pode comprar alguma coisa ou não, você ficar passando vontade, não tendo seus desejos satisfeitos, porque a vida é sobre realizar desejos. Tá? E se eu não consigo realizar os básicos, eu estou sobrevivendo. É tão gostoso você poder ir nos lugares, escolher. Então é isso que eu digo, o propósito também vai estar alinhado com o que você ganha. Uma pessoa adulta, ela precisa ter 3 coisas, tá? Um bom relacionamento, isso vai ajudar na questão financeira, uma boa carreira e dinheiro. É isso que difere. Eu do Miguel, por exemplo, ele não tem um relacionamento, ele tem 9 anos hoje, ele não tem dinheiro, ele tem uma vida feliz, mas ele não pode escolher ainda. Quando ele se tornar um adulto, ele vai poder escolher, mas ele vai ter que garantir o próprio dinheiro, o seu relacionamento, para que ele viva o seu propósito. E o problema é também esse, tá? As pessoas não querem crescer. Elas sempre acham que alguém vai surgir do nada e vai salvar elas. Porque muitas vezes os pais fizeram isso por muito tempo. E aí quando elas não conseguem isso na profissão, elas romantizam, idealizam o tal do propósito. Como se fosse algo que eu fosse fazer um curso aí sobre energia que eu vou mentalizar e vai acontecer. Não. Propósito está ligado a muito trabalho árduo. Eu mesmo, quando mudei meu propósito, criei a Trekkers, foi por algo maior. Foi por um senso de missão. Mas foram 3 anos trabalhando de graça. Será que você está disposto a trabalhar 3 anos de graça para aprender como que funcionam as coisas?
para aprender como você atende, para ver se existe a demanda. Aí foram mais 5 anos de estudo de marketing digital, copy, que mais? Iluminação, vídeo, luz, como falar, oratória. Será que você está disposto a fazer tudo isso? Aí você chega, não está disposto a fazer nada disso e fala, o problema não sou eu, o problema é que eu não encontrei o meu propósito. Até bati aqui para dar uma tremida, para ver se você treme do outro lado também. Não, o problema é esse. Eu tenho certeza que esse trabalho que você tem na segunda-feira, que você fica pensando, poxa, eu vou ter que trabalhar segunda-feira. Se você estivesse ganhando o dobro ou o triplo do que você ganha hoje, você ia feliz. Eu sei disso porque eu ia para as montanhas e às vezes elas eram muito difíceis, mas eu falava, cara, essa montanha vai me render uns 10 mil dólares. Eu estou indo. Quero nem saber. Essa aqui vai me render 5 mil dólares, essa 7 mil dólares. Porque daí quando eu estava aqui na cidade descansando, eu estava contente e feliz. Se eu quisesse comer qualquer coisa, eu pedia. Se eu quisesse comprar qualquer coisa, eu comprava. E o propósito das pessoas, final, é ser feliz e realizar os seus próprios desejos. Ter aquilo que se deseja. Então, eu estou fazendo essa live hoje porque eu quero que vocês parem um pouquinho de viajar nessa questão do que é propósito. Tá? O mundo está ficando muito assim, cheio de mimimi, como umas coisas mágicas, e propósito é como subir uma montanha. Tá? Não vou dizer para você que subir uma montanha é uma coisa prazerosa 100% do tempo. 90% do tempo não é prazeroso. 90% do tempo você vai estar olhando para baixo, você vai estar, sei lá, subindo pelas raízes, você vai estar no gelo tentando não cair numa greta, não escorregar, não morrer. Aí o finalzinho ali, que é o cume, talvez os 10%, se for muito, é a parte que você começa a sentir que o cume está chegando. Né? E aí é o momento que você vê o topo e você está lá em cima e aquilo é mágico. Só que eu nem posso viver lá no cume, eu não posso viver lá no topo. Eu tenho que voltar, porque eu só consegui até a grana para poder fazer essa viagem, para fazer essa montanha, porque eu ralei, porque eu fui atrás. Então, o propósito de vida mesmo é a gente acordar todo dia e ir atrás do que é nosso. Fazer bem feito aquilo que a gente tem que fazer, mas principalmente da forma certa. Você fala assim, mas qual a fórmula certa? Existem fórmulas sim, existem modos. Tá? E por isso que as pessoas que têm resultado entram em contato com esses modos, entram em contato com essas fórmulas, vamos dizer assim, e elas têm resultado. Mas principalmente também tem um senso de execução muito grande. Então é isso, tá, gente? Parem de romantizar um pouco o propósito e acreditem mais em... tentem aprender mais como fazer as coisas certas do jeito certo, do modo correto. A técnica para tudo, para tudo. Tá? E aí quando você dominar a técnica inteira, aí sim, vai ser o seu jeito, a sua personalidade, a sua intuição. Mas até lá é só você ralar bastante, tá? E se você precisa de ajuda para isso, a minha mentoria é exatamente isso, tá? Não é ficar só falando de energia, falando de propósito, que um dia você vai encontrar, vai ser feliz, e aí você vai parar num mosteiro lá com os monges e tudo vai ficar azul e tranquilo. Não. É sobre, primeiro, quem você é, as técnicas de psicanálise para a gente entender quais são seus bloqueios, quais são possíveis traumas que você tem sobre a sua mentalidade, o que está lá no seu inconsciente que não está permitindo você colocar o seu dom para fora, que não está permitindo você colocar o seu talento a serviço de si próprio. Depois a gente vai entender qual é o seu posicionamento, como você se vendeu até hoje, qual a mentalidade que você tem sobre você mesmo, o que você entende que você vende ou presta de serviço. Depois a gente vai realinhar tudo isso, vamos fazer uma pesquisa com possíveis clientes, para que você entenda se essas pessoas querem comprar aquilo que você tem dentro da sua cabeça, porque tem isso, né? Às vezes a gente cria um produto para os nossos clientes que eles não querem. E aí a gente vai avançando para uma análise de perfil do seu Instagram, de posicionamento e tudo mais. Então quer dizer, é só um jeito novo de fazer algo que você já sabe. E eu tenho certeza que é muito melhor do que recomeçar do zero. Porque recomeçar e tentar fazer uma outra faculdade, demorar mais 5, 7 anos, para daí você chegar à mesma conclusão, que você não está tendo o resultado que você quer com aquilo que você escolheu agora, seria terrível, né? Se não mesmo até patético ou cômico. Então, economiza esse tempo. Você acha que a mentoria pode ser cara, mas você imaginou isso comparado com uma faculdade que você tem que fazer para daí não ter resultado? Você vai ter que ficar lá todo aquele tempo estudando de novo, sendo que aqui não, aqui a gente vai direto ao foco. O bom da mentoria é que você não precisa assistir 200 aulas para entender alguma coisa. Você já vai entender conforme as perguntas que você tem, conforme as necessidades que você vai apresentar.
Então acho que isso que é fantástico do mundo das mentorias. E eu faço mentoria desde 2010. Né? Procuro mentorias, consultorias, porque elas realmente encurtam o caminho. Tem gente que quer ir sozinho, tem gente que quer ir junto com mais intensidade mais rápido. E para essas pessoas eu estou aqui, tá? Então, se você entendeu que isso é para você, já manda um direct para mim. Tem aqui também no link da bio ali uma pequena entrevista para eu poder entender melhor qual é o teu momento atual. E com isso eu consigo te ajudar e até ver se você está também nisso, né? Porque talvez ainda você não esteja nesse momento, talvez você precise ainda ganhar um fôlego até lá. Ó, tô com a Gabi aqui, ó, é bem isso, até mesmo a trilha do pico mais lindo, a viagem foi perfeita, tem a parte chata do esforço para enfim chegar na parte do aproveitamento. E ainda temos que voltar pelo mesmo caminho. E a parte de voltar pelo mesmo caminho às vezes é cruel, tá? Porque aí você sabe do esforço que foi, você sabe quais são os riscos que você tem que passar. Inclusive a primeira montanha que eu subi, a minha maior preocupação não era chegar até o cume, mas era descer. Porque aí você tem que olhar para baixo, você olha para aquilo que você né, na ansiedade de chegar no cume não olhou. Então, quer dizer, a montanha ela é realmente assim um curso. Né? A gente, inclusive, vai ter imersões para a montanha só relacionado com a parte do autoconhecimento, da psicanálise, de destravar realmente vocês, tá? De instalar um código novo, vai instalar o drive, como dizem. Mas é isso, tá? Propósito mesmo, galera, é isso daqui, ó. Essa aqui é a minha xícara de 1 milhão. 1 milhão vezes 1 milhão, foi o Miguel que fez para mim. O propósito é você ter uma vida bem vivida, poder um dia ter uma xicarazinha assim, tá? O resto do trabalho é só porque você está ganhando pouco, é só porque você ainda não chegou naquilo que você merece. E olha, eu estou aqui para ajudar, então por falta de ajuda não é. Então não perca tempo, já manda uma mensagem para mim, preencha essa pesquisa, essa entrevista aí, para eu entender qual é o melhor cenário que você está aí, e aí a gente vai continuar, vai começar, tá? Mas não precisa começar do zero. É só começar a fazer certo aquilo que você já aprendeu a fazer, ok? Então essa era a mensagem que eu queria deixar aí para vocês. Não viajem na maionese com propósito. Depois que tiver muita grana, se você sentir um vazio existencial e tal, aí a gente conversa também. Aí eu tenho um outro caminho para mostrar para você. Mas de primeiro vamos focar no que é mais fácil. Vamos focar aqui, agora.